Abra comigo a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, verso 13 a 20. Colossenses 1, de 13 a 20. Amém? Diz assim o primeiro versículo, o 13, na verdade. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre todos os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Amém? Então a primeira coisa que eu quero te dizer, veja bem, nós lemos aqui que Deus, antes de criar todas as coisas, a primeira criação do Senhor foi o Filho, foi Cristo, foi o Senhor Jesus. Ele veio antes de todas as coisas e todas as coisas foram criadas em Jesus. Fala comigo, em Jesus. O que acontece? Deus não está limitado a uma forma humana. A gente, quando desde pequenininho, a gente começa a ter uma percepção de quem é Deus, a gente pensa naquele senhorzinho barbudo, grisalho, bem velhinho, com um poder enorme, que faz crossfit, fortão, e aí a gente acha que essa figura é a figura de um Deus. Não, ele não está preso a uma forma humana, ele pode até se manifestar em algumas dessas formas, para que o seu entendimento fique mais, para que você tenha mais capacidade de entendê-lo em algumas situações, mas ele não é preso a nenhuma forma humana, ele não está sujeito a absolutamente nada. A força, a energia do que ele é, do poder, da sua essência, é muito maior, transcende totalmente a isso, E ele criou Jesus, olha que coisa maravilhosa, ele cria primeiro o Filho é a primeira da sua criação, porque todas as outras coisas seriam criadas nele, porque dependeriam exclusivamente dele. Veja só o que eu estou te dizendo. Estou dizendo para você que antes dele criar todas as coisas, ele criou os princípios que iriam reger essas coisas. Antes dele criar algo que um dia pudesse ter uma necessidade, ele criou primeiro a provisão dessa necessidade. Criando Jesus, ele cria a provisão para absolutamente todas as coisas que viriam em seguida. Se ele cria o universo, se ele cria a terra, se ele cria o homem, todas essas coisas dependeriam dele, seriam firmes nele, teriam sentido nele. Então, antes de Deus criar você para ser uma propriedade exclusiva dele, ele criou o nosso Senhor Jesus para você entender que foi nele que você foi gerado. O que eu quero dizer para você com isso? Muitas vezes nós não temos a dimensão do poder desse Deus, e é por isso que a gente precisa entender dessa forma, que antes de ter necessidade, a provisão já existe. Antes de você estar na situação em que você vive hoje, e eu vou falar sobre finanças, sobre a sua vida profissional e financeira, para te abençoar nesse momento, para que você possa trazer teu dízimo, tua oferta, eu quero te abençoar para isso, mas com esse entendimento, de que antes de você estar passando pelo que você está passando, Jesus já foi criado, porque nele estão todos os recursos que você tem necessidade.
Todos os recursos que você precisa estão nele. Ele é a provisão. Posso ouvir um amém? Amém. Querido, isso de verdade, isso é muito forte. Nós ficamos desesperados por causa da nossa necessidade e a gente acha que a essa altura Deus está igualzinho a gente. Pensando assim, nossa, eu estou tão lascado quanto o Fernando. Eu não sei nem o que eu faço. Ele está orando para mim, pedindo ajuda para mim, eu não sei nem o que eu faço. Você acha que é assim mesmo? Ou você acha que a necessidade existe apenas para que o Cristo, que foi criado lá antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas, antes do universo, antes de tudo, ele se manifestasse? Porque tudo foi feito nele. Se tudo foi feito nele, ele é a raiz para a provisão de toda a sua necessidade. Então, por isso, eu posso entender que se eu estou hoje em uma situação de uma necessidade, essa necessidade não depende do recurso que está na minha mão, mas depende do Deus que me provê. Do quanto Ele é o provedor na minha vida, o quanto eu tenho de relacionamento com Deus, com Cristo. Amém? Então, muita gente pensa assim, olha, e agora, o que eu faço? Arrumei uma namorada, o que eu faço? Agora Deus vai te dar o casamento. Ele é a provisão para o casamento. Eu casei e agora? Puxa, estou grávida. O que eu faço? Deus já preparou. Eu lembro quando a bispa ficou grávida, e a gente, tinha um salário, e com o filho a gente falava assim, poxa, o salário tem que dar uma melhorada para a gente ter um mínimo de decência para viver, né? E Deus fez. Aí veio o segundo, eu falei assim, agora é pouco dividido para mais um, né? Mas Deus fez mais, e Deus multiplicou mais ainda. Você já percebeu que quando você decide viver em Cristo, e você depende dEle, você confia nele, os seus sonhos vão acontecendo, e hoje eu fico olhando, puxa vida, as contas que eu tinha quando eu era solteiro, quem está solteiro aí de novo, deixa eu ver você. Meu irmão, às vezes a gente morre por conta de R$500, um orçamento de R$500, e você fala assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir, que dia que eu não consigo, Deus, como é que eu vou casar com um salário ruim, com um salário baixo? Meu irmão, quando você se casa, e Deus tem propósito nisso, no casamento, Deus já põe a bênção das finanças para multiplicar sobre a sua vida. Porque Ele quer que você viva esse milagre dEle na sua vida, essa provisão. Aí vem filho, a gente fica desesperado, está vindo uma necessidade por aí, e Deus fala, eu sei, fui eu que mandei essa necessidade, mas junto com essa necessidade, eu já criei o provedor. Em cima dessa necessidade, já existe o provedor. Então, você vai dar testemunhos, querido, em nome de Jesus, daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu lembro uma vez que eu fui visitar um irmão, e ele pediu para ungir a casa dele, tinha acabado de chegar na igreja e tal, e aí eu fui ungir a casa dele, e ele pediu para que eu ungisse o quarto dele. Aí ungi o quarto dele, e ele pediu para que eu ungisse o banheiro. E aí eu entrei numa suíte maravilhosa, com uma banheira linda, maravilhosa, de hidromassagem. Eu falei, rapaz, olha que coisa boa. Ele falou assim, mas a gente deve ter uns anos que a gente não liga. Eu falei, vocês não gostaram? Não, eu falei, não, pelo contrário, nós gostamos muito. O problema é pagar a conta de luz. Eu falei, não, meu irmão, Deus te deu essa banheira de hidromassagem e Ele vai te dar o dinheiro para pagar a conta de luz, não é? Sim ou não? Concorda comigo? Se Deus pôs isso na sua mão, se Ele deixou isso vir na sua mão, não foi para você para enfeitar o seu quarto, né? Mas para que você pudesse aproveitar. Claro que não vai ser todo dia, né? Não vai ter todo dia ou toda semana, não sei, mas de alguma maneira não pode ser também uma vez em ano bissexto, né? Em ano bissexto, daqui a 4 anos, em ano de Copa, eu tomo um banho na hidromassagem com a minha esposa. Não, Deus te deu a necessidade porque a provisão já existe. Amém? Cutuca seu irmão e fala para ele, existe necessidade porque a provisão já veio há muito tempo. Antes, olha o que Jesus fala em João 8, 56 a 58, ele estava pregando para o povo e ele fala o seguinte, Abraão, vosso pai,
alegrou-se por ver o meu dia, viu e se regozijou. Ele está dizendo que Abraão, o pai da fé, ele teve uma visão lá longe, na descendência dele, Isaque, Jacó, Judá, para lá, Davi, vai olhar e falou, aí viu Jesus, falou, o Criador, meu Deus, o Salvador de todas as coisas, e se alegrou. E aí o povo ficou horrorizado, eles perguntaram os judeus ficaram se perguntando, que é isso, Jesus? Você não tem nem 50 anos de idade, você viu Abraão? Aí Jesus falou assim, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Projeta esse versículo aí, João 8:58, por favor. Antes que Abraão existisse, eu sou. Olha isso. Antes que existisse a sua conta de luz, eu sou. Antes que existisse o pedágio para você pagar, indo para Santa Rita, eu sou. Podia não ter, né? Mas eu sou. Antes de ter pedágio, eu sou. Antes de ter, presente que você vai dar, que você deu para o dia das crianças, estava apertado, eu sei como é que é. Mas antes de ter essa necessidade, Jesus está falando, eu sou. Antes de ter isso, eu sou. Antes de você existir, eu sou. Antes de haver qualquer outra coisa nessa terra, eu sou. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o que a Bíblia diz aqui. Ele tem a primazia. Olha o que diz o versículo, deixa eu ver aqui. Sumiu. Isso, versículo 18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Primazia é ser colocado em primeiro lugar. Querido, por que eu coloco Deus em primeiro lugar? Isso é uma coisa minha e da minha esposa. A gente recebe o nosso salário, primeira coisa, a gente envia o nosso dízimo. Hoje com o Pix é a melhor coisa que tem. A gente já envia para a conta da igreja, está lá. Antes já foi. Recebi em primeiro lugar o Senhor. Por que a gente faz isso? Porque Ele é digno. Ah, mas você não fica com medo, bispo, de não dar conta? De vinho, tem vezes que você fala assim, nossa, esse mês vai sobrar. Aí o gás acaba, aí o carro bate, aí acontece um monte de coisa. Não é assim? Mas em primeiro lugar é o Senhor. Depois, apareceu necessidade, o que eu faço? Eu vou no provedor. Senhor, provê, faz um milagre, manifesta o teu poder. E Ele faz mais do que um milagre de prover você para aquele mês. Ele provê para a sua vida, para os seus sonhos, para você se realizar em nome de Jesus, amém? Eu lembro de um testemunho, em algum momento o bispo Jairão já deve ter contado isso aqui para vocês, do dia que ele chegou, da fazenda, ele tinha acabado de pagar os funcionários todos lá, e aí ficou sem dinheiro. Ele recebeu, pagou todo mundo e chegou em casa zerado. Aí a bispa Cleusa falou assim para ele, meu bem, vão para o culto, cadê o dinheiro do nosso dízimo para a gente entregar lá na igreja? Ele falou, meu bem, sabe o que acontece? Eu paguei as contas, mas segunda-feira vai um cara lá pagar, já vou separar o valor da igreja, da oferta, do dízimo. Então ela falou assim, não, você não devia ter feito isso não, você pagou os funcionários com dinheiro que não era seu. Aí ele falou assim, mas como assim? Ele falou, gente, acreditem se quiser, ela fez ele ir lá num agiota, ele pegou o dinheiro emprestado para pagar na segunda-feira, mas foi lá e entregou o dízimo. Que loucura, né? Eu não estou falando para você fazer isso, não estou te incentivando a fazer isso, mas olha, quando o princípio está enraizado no viver daquela pessoa, o princípio está enraizado numa questão de honra, não é numa questão de necessidade, porque vai faltar, não, é porque eu honro, e em primeiro lugar eu honro, e Deus depois vem e me dá o suporte que eu preciso, Ele me provê. Querido, antes de você, olha, se Deus deixou você passar numa faculdade, Ele vai prover todas as mensalidades, em nome de Jesus, amém? Amém, querido? Se você passou, querido, Deus vai prover
cada centavo da sua faculdade, em nome de Jesus. Querido, eu creio nisso, porque antes de haver essa necessidade, já existia a provisão criada por Deus, amém? A provisão já existiu, já existe, ela está aqui. Nós celebramos o nome dele, que é o nosso Senhor Jesus, amém? Vamos separar nosso dízimo, nossa oferta, vamos trazer diante do altar do Senhor, consagrar ao nosso Deus em nome de Jesus, amém?